Há algo profundamente humano em desejar o extraordinário. Desde sempre, o homem olha para o céu esperando um sinal. Um clarão. Uma voz. Um milagre que o absolva da dúvida. Algo que diga, de forma inequívoca, você está certo. Você é especial. Você foi escolhido. E é exatamente aí que começa o perigo. Os padres do deserto sabiam disso. Eles conheciam o coração humano de uma forma que hoje nos desconcerta. Não porque fossem ingênuos ou céticos demais, mas porque tinham passado décadas observando o mesmo padrão se repetir, em si mesmos e nos outros. Eles fugiram das cidades, não para encontrar Deus mais facilmente, mas para não se perderem em si mesmos. E aqui precisamos ser muito claros: os padres do deserto não negavam os milagres. Eles apenas se recusavam a confiar neles. Isso soa estranho para o ouvido moderno. Afinal, não é o milagre uma prova da presença de Deus? Eles responderiam: não necessariamente. Santo Antão, o pai do monaquismo, conta uma história perturbadora. Um jovem monge era elogiado por todos. Diziam que ele ordenara a animais selvagens que ajudassem outros monges. Um feito extraordinário. Algo que hoje renderia livros, palestras e seguidores. Quando Abba Antão ouviu isso, ele não se impressionou. Disse apenas que aquele jovem parecia um navio carregado de mercadorias, mas que não sabia se chegaria ao porto. Pouco tempo depois, o jovem caiu em pecado grave e morreu espiritualmente. Antão chorou e disse: um grande pilar caiu hoje. Perceba o que está sendo dito aqui. O milagre não sustentou o homem. O extraordinário não produziu caráter. A experiência não gerou maturidade. E isso nos conduz a uma verdade difícil de engolir: experiências espirituais intensas podem enfraquecer uma pessoa, em vez de fortalecê-la. Por quê? Porque elas inflam o ego. E o ego espiritual é o mais perigoso de todos. Evagrio Pontico, um dos grandes mestres do deserto, alertava que o demônio prefere tentar o monge virtuoso não com prazeres grosseiros, mas com pensamentos elevados. Ele escreve: em essência, quando o homem começa a acreditar que é especial, ele já foi fisgado. Os padres viam isso acontecer repetidas vezes. Homens que tinham visões. Homens que tinham êxtases. Homens que viam anjos. E que, pouco tempo depois, tornavam-se arrogantes, instáveis, confusos, incapazes de obedecer, incapazes de permanecer em silêncio. Abba Poemen dizia algo brutalmente simples: ensina a tua boca a dizer aquilo que o teu coração ainda não vive. Em outras palavras, não fale de alturas espirituais se você ainda tropeça nos degraus básicos da humildade. Agora, traga isso para o mundo moderno. Quantas pessoas hoje confundem intensidade emocional com verdade? Quantas confundem uma sensação forte com direção correta? Quantas acreditam que, porque sentiram algo, isso deve ser seguido? Os padres do deserto chamariam isso de perda de discernimento. Eles diziam que o verdadeiro sinal da ação de Deus não é o êxtase, mas a paz humilde. Não é a excitação, mas a estabilidade. Não é a visão, mas a transformação lenta e silenciosa do caráter. Há uma história ainda mais perturbadora. 2 monges procuraram Antão e disseram, orgulhosos, que um anjo os visitava todas as noites. Antão não os confrontou diretamente. Apenas revelou um fato que eles não haviam mencionado: o burro deles havia morrido durante uma viagem. Eles ficaram aterrorizados. Antão então explicou: aquilo que viam não vinha de Deus, mas de espíritos enganadores. O diabo, disse ele, pode se disfarçar de luz. Aqui está a lição central: nem tudo que parece luminoso é verdadeiro. E essa lição não é apenas espiritual. Ela é profundamente psicológica. Quantas pessoas hoje seguem impulsos, ideias, projetos ou relações porque pareciam certos, mas depois se revelaram destrutivos? Quantas decisões foram tomadas com base em entusiasmo, e não em verdade? Os padres do deserto sabiam que o ser humano é facilmente seduzido pelo que o faz sentir especial. Por isso, desconfiavam dos milagres. Por isso, desconfiavam dos êxtases. Por isso, desconfiavam até de si mesmos. Eles preferiam o caminho lento, árduo, silencioso. E é exatamente esse caminho que começa a nos faltar.
Se existe uma palavra que resume a sabedoria dos padres do deserto, essa palavra é discernimento. Não entusiasmo. Não carisma. Não intensidade emocional. Discernimento. Eles sabiam que o maior perigo espiritual não vinha de fora, mas de dentro. E aqui é preciso dizer algo que soa quase ofensivo ao ouvido moderno. O coração humano não é um guia confiável quando não foi educado. Hoje repetimos frases como siga seu coração com uma leveza irresponsável. Os padres do deserto diriam exatamente o oposto. Abba Poemen afirmou, sem rodeios, não confies no teu coração até que ele tenha sido purificado. Essa frase deveria nos fazer parar. Porque ela aponta para um problema central da vida moderna. Confiamos demais em impulsos imediatos e chamamos isso de autenticidade. Os monges do deserto aprenderam, na prática, que nem todo pensamento que surge na mente merece ser seguido. Evagrio Pontico catalogou esses pensamentos, hoje chamaríamos de padrões mentais, e mostrou como eles se disfarçam. Alguns vêm como medo. Outros como desejo. Outros como falsa humildade. E os mais perigosos, vêm como virtude. Sim, virtude. O pensamento que diz, você é especial. O pensamento que sussurra, você já chegou. O pensamento que insinua, Deus fala com você de um modo diferente dos outros. Evagrio alertava que, quando o homem começa a acreditar que é exceção, ele já está espiritualmente vulnerável. Esse é o terreno onde nascem falsas visões, falsas missões e falsas certezas. Os padres do deserto tinham critérios muito claros para discernir se algo vinha de Deus, do ego ou do engano demoníaco. Esses critérios são surpreendentemente práticos e profundamente atuais. O primeiro critério era a paz. Não euforia. Não excitação. Paz. Eles diziam que aquilo que vem de Deus deixa o coração estável, mesmo quando exige sacrifício. Já aquilo que vem do engano deixa a pessoa inquieta, ansiosa, impaciente. Se uma experiência espiritual gera pressa, orgulho ou necessidade de se mostrar, ela é suspeita. Abba então ensinava que Deus age de modo discreto. O demônio, ao contrário, gosta de barulho interior. Ele empurra a pessoa para agir antes de compreender. Quantas decisões ruins nascem exatamente desse impulso? Relacionamentos iniciados porque parecia certo. Projetos abandonados porque perdi a paz. Caminhos espirituais trocados em busca da próxima emoção. Os padres diriam, isso não é liberdade, é instabilidade. O segundo critério era a humildade. Algo que vem de Deus não faz o homem se sentir acima dos outros. Pelo contrário, aprofunda a consciência da própria fragilidade. Há um dito atribuído a Abba Macário que resume isso com precisão quase clínica. Quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais se vê como pecador. Isso é contraintuitivo para nós. Esperaríamos que a proximidade com Deus gerasse autoconfiança. Os padres afirmam o oposto, gera lucidez. Por isso eles desconfiavam de quem falava demais sobre suas experiências. O homem verdadeiramente transformado fala pouco, age mais e julga menos. O homem enganado precisa contar. Aqui entra um ponto psicológico crucial, a necessidade de validação. O ego espiritual não suporta o silêncio. Ele precisa ser reconhecido. Precisa ser visto. Precisa ser confirmado. E quando não recebe isso, se frustra, se amarga ou se revolta. Quantas pessoas hoje confundem espiritualidade com identidade? Quantas constroem um personagem espiritual para preencher um vazio mais profundo? Os padres do deserto não tinham paciência para isso. Eles sabiam que a vida interior verdadeira é solitária e pouco recompensadora aos olhos do mundo. O terceiro critério era a obediência à realidade. Isso é essencial. Se uma visão, ideia ou chamado afastava a pessoa da vida concreta, do trabalho, da responsabilidade, da caridade real, ela era rejeitada. Abba João dizia que preferia um monge que cuidasse de um doente em silêncio a outro que tivesse visões no deserto. Isso deveria nos constranger. Porque vivemos numa época em que muitos buscam sentido fugindo da realidade. Querem experiências espirituais para não enfrentar responsabilidades. Querem transcendência sem disciplina. Querem significado sem estrutura.
Os padres do deserto não romantizavam a fuga. Eles fugiram do mundo para lutar contra si mesmos, não para escapar das exigências da existência. Há um ensinamento particularmente duro de Abba Poemen: ensina a tua boca a dizer aquilo que o teu coração ainda não vive. Em outras palavras, não declare virtudes que você ainda não encarnou. Não fale de amor se ainda não suporta o próximo. Não fale de paz se ainda vive em guerra interior. Agora, pare um instante. Quantas vezes você já tomou decisões baseadas em sentimentos intensos que depois se dissiparam? Quantas vezes confundiu ansiedade com intuição? Quantas vezes acreditou que algo vinha de Deus quando, na verdade, vinha do medo de ficar parado? Os padres do deserto diriam: isso não é falha moral. É falta de discernimento. E o discernimento, ao contrário do que muitos pensam, não nasce da experiência extraordinária, mas da repetição humilde de atos pequenos e corretos. Trabalho. Silêncio. Oração simples. Autoconhecimento. Paciência. Eles acreditavam que Deus fala mais claramente a quem não está desesperado por ouvir algo. Talvez essa seja a lição mais difícil para nós hoje. Vivemos cercados de ruído. Informação constante. Opiniões imediatas. Emoções amplificadas. Nesse ambiente, qualquer impulso parece uma revelação. Os padres do deserto nos lembram de algo essencial: nem tudo que surge em você precisa ser seguido. Algumas ideias precisam ser ignoradas. Algumas emoções precisam ser atravessadas, não obedecidas. Algumas luzes precisam ser testadas no tempo. E aqui está o teste final deles: o tempo. O que vem de Deus permanece. O que vem do ego exige pressa. O que vem do engano não suporta espera. Se algo não sobrevive à paciência, provavelmente não merece confiança. Na próxima parte, vamos tocar no ponto mais delicado de todos: como aplicar esse discernimento à vida moderna, às crises pessoais, à ansiedade, às decisões difíceis, e por que muitos hoje se perdem espiritualmente não por maldade, mas por confusão. Chegamos ao ponto mais sensível de todos. E talvez o mais perigoso. Porque, se existe algo que os padres do deserto compreenderam com profundidade quase assustadora, é isto: a maioria das pessoas não se perde por maldade, mas por confusão. Confusão interior. Confusão emocional. Confusão espiritual. Elas querem fazer o bem. Querem acertar. Querem ouvir a voz de Deus. Mas, no meio do ruído interno, acabam obedecendo a voz errada, muitas vezes acreditando que é divina. Os padres do deserto diriam que o maior inimigo do homem moderno não é o pecado escandaloso, mas a incapacidade de permanecer em silêncio tempo suficiente para discernir. Hoje, quase ninguém suporta o silêncio. Ele nos confronta. Ele revela. Ele tira os disfarces. E por isso o evitamos. Mas é exatamente no silêncio que o discernimento nasce. Abba Arsênio, antigo tutor de imperadores, dizia: muitas vezes me arrependi de ter falado, nunca de ter ficado em silêncio. Essa frase deveria ser meditada com seriedade. Porque ela toca num ponto psicológico profundo. Falamos para aliviar a tensão, não para dizer a verdade. Tomamos decisões para escapar da ansiedade, não porque elas são corretas. Quantas escolhas ruins você já fez apenas para não ficar parado? Quantos relacionamentos, projetos ou caminhos espirituais começaram não por clareza, mas por medo do vazio? Os padres do deserto ensinavam que a ansiedade é um péssimo conselheiro espiritual. O que vem de Deus não empurra. Não força. Não grita. Não humilha. Não cria pânico. O que vem de Deus convida, e espera. Aqui está um critério essencial, raramente ensinado hoje: a voz de Deus nunca contradiz a realidade concreta da sua vida. Se uma inspiração te afasta das tuas responsabilidades, se te torna menos humano, menos paciente, menos capaz de amar pessoas reais, ela não vem de Deus. Abba João afirmava que preferia um monge que cuidasse de um doente a outro que tivesse visões no deserto. Porque Deus se revela no amor concreto, não na fantasia espiritual. Isso tem aplicações diretas para a vida moderna. Muitas pessoas dizem: não sei ouvir a voz de Deus. Talvez a pergunta correta seja outra: você suporta ouvir o que não quer?
Porque, muitas vezes, o problema não é que Deus não fala, é que ele não diz aquilo que o ego gostaria de ouvir. Evagrio Pontico ensinava que os pensamentos mais perigosos são aqueles que parecem razoáveis, elevados, até piedosos, mas que produzem inquietação, comparação e vaidade. Eles fazem a pessoa sentir-se especial, incompreendida, separada dos outros. E aqui precisamos ser honestos. Quantas vezes você já se sentiu espiritualmente superior por ver algo que os outros não veem? Esse é exatamente o terreno onde o engano próspera. Os padres do deserto tinham uma regra simples: qualquer pensamento que te coloca acima dos outros deve ser imediatamente rejeitado. A verdadeira voz de Deus aprofunda a humildade. Ela não infla. Ela não isola. Ela não constrói personagens espirituais. Ela constrói caráter. E caráter se constrói lentamente. É por isso que os padres desconfiavam de milagres e êxtases. Porque eles aceleram artificialmente algo que deveria amadurecer com o tempo. Eles dão ao ego uma sensação de chegada antes da travessia. O caminho que eles propunham era outro, e talvez seja exatamente o caminho que você precise hoje. Um caminho de pequenas fidelidades. De decisões simples, repetidas. De silêncio diário. De trabalho bem feito. De oração sem espetáculo. De paciência com o próprio processo. Eles acreditavam que Deus fala mais claramente a quem não está desesperado por respostas. E aqui está a aplicação final, talvez a mais importante. Se você quer ouvir a voz de Deus, comece reduzindo o volume das outras vozes. Há da ansiedade. Há da comparação. Há da pressa. Há da validação externa. A voz de Deus não compete com o barulho. Ela espera que você esteja pronto para escutar. E talvez, ao contrário do que você imagina, ouvi-la não seja uma experiência arrebatadora, mas um reconhecimento sereno. Uma clareza simples. Uma direção que não excita, mas sustenta. Os padres do deserto diriam: se algo te torna mais paciente, mais humilde e mais responsável, siga. Se algo te torna mais ansioso, orgulhoso e inquieto, espere. Porque o tempo revela aquilo que o entusiasmo esconde. E agora, antes de encerrar, eu quero falar diretamente com você. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que vive confuso, ansioso ou à procura de direção. Inscreva-se no canal para continuar aprofundando temas como discernimento, espiritualidade e vida interior com seriedade. E, principalmente, comente abaixo. Dedo indicador apontando para a direita. Qual é hoje a sua maior dificuldade em ouvir a voz de Deus? Às vezes, colocar isso em palavras já é o primeiro passo para o discernimento. Fique em paz. E lembre-se, a verdade não grita, ela permanece.